Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação do VMware vSphere, a versão 8, né? A versão gratuita, né? Inicialmente a gente vai estar começando aqui apenas com a instalação do SXI, né? Posteriormente em outros vídeos a gente vai ver aí a instalação do vCenter e as configurações de rede, configurações de storage e etc. Mas hoje a gente vai focar apenas na instalação do SXI, certo? Como a gente pode ver aí, o início, né, da instalação segue o mesmo padrão, né? Não houve grandes mudanças no SXI puro, né? Apenas nele, sem a utilização do vCenter, e a gente vai ver que a grande mudança está mais na interface web, né? As funcionalidades da versão gratuita continuam a mesma, né? Então você pode ter ali N máquinas virtuais, onde cada máquina virtual pode ter no máximo 8 vCPUs, né? E aí a questão de memória segue o mesmo padrão da versão paga, né? Ou seja, a gente tem várias possibilidades aí. A gente consegue criar os suítes padrão e etc, né? Tudo que a gente já tinha visto anteriormente utilizando apenas o SXI, né? Na sua versão gratuita, certo? Vamos esperar um pouquinho, eu vou adiantar o vídeo para não ficar tão longo, certo? Nessas partes de instalação onde está demorando muito. E a gente vai fazer todo o passo a passo e ver essa nova interface web. Aqui é a tela de boas-vindas, né? Segue o mesmo padrão lá, informando que é a versão 8.0.0. É o primeiro release, né, da versão 8. A gente só precisa apertar o Enter para continuar. Os termos de uso, né? F11 para aceitar os termos de uso. Está escaneando pelos devices, pelos dispositivos. Aí ele achou os dispositivos de disco que a gente tem disponível, né, no ambiente. Eu estou com um disco de 100 GB e um disco de 200 GB. Então vamos fazer a instalação desse disco de 100 GB. Enter para continuar. A gente pode dar F1 para ver mais detalhes sobre cada disco também. Está escaneando e aí a gente consegue ver alguns detalhes, ou se ele encontrou ou não alguma instalação da SXI, SSD e etc. Ok? Dá OK aqui, escolhe o disco, Enter para continuar. Vamos escolher o padrão de teclado, no meu caso é USD Full mesmo, Enter. Configura a senha, Enter para continuar. Aí ele está dando um warning, né? O que é esse warning aí, Rodrigo? No meu caso aqui suporta CPU, né? Porém, ele ainda continua dando suporte. Essa minha CPU é uma CPU com já alguns anos de uso, né? Aqui no meu Home Lab, né? Mas ainda continua dando suporte. Aí ele só está dando um aviso que em versões futuras possivelmente não haverá mais suporte a esse meu tipo de CPU, né? Então entra para continuar. E aí ele está pedindo para confirmar a instalação, né? Onde a gente pode dar um F9 para voltar, ou a gente pode dar F11 para instalar. F11 e aí ele começa a instalação. SX iniciado. Ele pega o IP via DHCP, né? Aqui no caso da gente 10.20.30.223. A gente pode dar um F11 para customizar as configurações, entrar aqui na DCUI, ou dar um F12 para reiniciar. Dando F2 aqui, ele vai pedir a senha de root, loga na DCUI. Como podem ver, segue o mesmo padrão das versões anteriores, tá? Não mudou em nada aqui, certo? Então, não tem lá o que a gente vê de novidade aqui. A novidade vai estar mesmo na interface web. Vamos aqui logar 10.20.30.223. Avançar, aceitar o certificado. Como a gente pode ver,
A tela de login já é diferente, né? Saiu daquele padrão azul. Se eu deslogar aqui no meu ambiente, inicialmente era aquela tela azul, né? Agora tem aquele layout mais parecido com o vCenter, com as versões mais novas, né? Usuário root, senha. Ok. Deixa eu fechar esses avisos. Então, como a gente pode ver, na interface web aqui, ela é bem diferente. Se vocês observarem, ela segue o mesmo padrão das outras versões, tá? Se eu logar aqui numa versão 7.0, por exemplo, vocês vão ver, né, que ela segue o mesmo padrão. A única coisa que tá é porque ela tá com a interface diferente, mas elas têm o mesmo ícone e as mesmas configurações, né? A gente tem o host, o manage, o monitor para ver os dados do servidor. A gente tem a aba de máquinas virtuais, storage e de rede, né? Continua o mesmo padrão. Por exemplo, aqui em rede a gente vai ver Virtual Switch, Physical NICs, vMkernel NICs, Firewall, TCP/IP Stack. Em storage aqui a gente vê os data storage, pode adicionar um novo data storage, em adapters, devices, etc, né? Então ela segue sim o mesmo padrão que a gente via nessa interface aqui. Uma coisa que é bem diferente aqui, né? A gente tem esse novo ícone aqui, né, que ele encaminha direto para o site da VMware. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba direto no site da VMware. A gente não tinha isso aqui na versão anterior, né, nessa interface web anterior. Uma coisa que eu achei bem legal é que a gente pode mudar o tema, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui no host, a gente está vendo aqui, ó, que tem todas as informações e está nesse tema meio cinza, né? Então, se a gente vem aqui em Help, Tools, vem aqui em About, a gente vai ver aqui, a gente consegue ver a versão do client, né, 251, a versão do build lá do SXI, a versão do SXI, né, o build do client, o build do SXI, e a gente tem aqui a questão do tema, onde a gente pode mudar de tema, né? Então a gente tem o tema light, aqui tem o tema dark, ó. A gente pode mudar o tema dark, certo? Se vir aqui, a gente já tem esse tema bem diferente. E a gente tem um tema clássico. Não é tão parecido, né? Não é igual àquele tema antigo, né? Os ícones mudam, mas a gente tem o mesmo padrão de cor, né? Eles tentam seguir o mesmo padrão de cor. O que muda aqui mais é os ícones, né? Particularmente eu gosto mais desse tema clássico, certo? Mas aí fica a cargo de cada um, né? Mas essa é a maior das diferenças, né? A gente tem outras opções. Se a gente vem aqui em configurações, tem console, a gente pode definir o console, né? Definir o tipo de teclado. Se a gente vem aqui em Tools, a gente pode fazer o download direto aqui do Remote Console, né? E o normal do que a gente já via em outras versões, tá? Então essa foi a instalação do SXI, versão 8. Essa é a nova interface, né? É um pouco diferente, mas é bem mais legal até, eu achei, né? Com os novos ícones. E aí agora é só brincar de instalar e se divertir. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo, espero que curtam e compartilhem. Até mais.